E aí, Dev, seja muito bem-vindo ao nosso curso Debug para Consultores. E hoje, o nosso segundo vídeo, eu vou dar um overview aqui do que é o ABAP para quem está chegando e não tem muito conhecimento. Vou dar uma breve introdução aqui sobre a linguagem ABAP. Então, bora lá, vamos descomplicar isso junto. Então, vamos lá. Continuamos aqui nos nossos slides e vamos partir aqui para as explicações certinhas do que é o ABAP. Para que eu consiga te dizer o que é o ABAP, eu preciso te dar aqui um overview do que é um algoritmo. É uma base aí da programação. O algoritmo é um conjunto de instruções passo a passo ou um conjunto de regras definidas para realizar uma tarefa ou resolver um problema específico. Essas instruções são projetadas para serem seguidas em uma ordem específica. E um algoritmo bem projetado deve ser preciso, claro e finito, ou seja, tem um início, meio e fim. Algoritmos são usados em uma variedade de contextos, desde matemática, ciência da computação, até problemas do dia a dia. Certo? Então vamos lá. O algoritmo nada mais é do que um conjunto de passo a passo para realizar alguma atividade. Então, o exemplo da faculdade é sempre a questão do, sei lá, ir para o trabalho. Para que você consiga chegar no seu trabalho, você tem que seguir todo um passo a passo. Você tem que levantar da sua cama, você tem que tomar o seu banho, tem que escovar os seus dentes, você tem que tomar o café da manhã, você tem que pegar a chave do carro, descer, tá? Todo esse passo a passo que é seguido, que pode ser muito detalhado, pouco detalhado, enfim, ele é o algoritmo. Então, o algoritmo ele se define nisso. E, no caso da ciência da computação, que é o que eu vou falar mais no próximo slide, ele se aplica a tarefas de programação em si. Então, é de automação. Geralmente, a programação vem para automatizar alguma coisa que é um trabalho manual. Mas tenha na sua cabeça que o algoritmo é uma listinha, como se fosse uma receita de bolo. Então, primeiro pega a farinha, mistura o ovo, aquela, né? Um passo a passo normal para que você execute qualquer tipo de atividade, tá bom? A palavra algoritmo tem origem histórica do Mohammed Musa. É um matemático persa aí, né? E é frequentemente considerado o pai da álgebra e suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento dos algoritmos, tá bom? Isso aí é só uma curiosidade mesmo. Passando aqui, que é o que a gente vai se aprofundar mais nisso, né? Os algoritmos são fundamentais na ciência da computação, onde são utilizados para resolver problemas e realizar tarefas de programação, né? Eles servem como base para a criação de programas de computador e são essenciais para muitas áreas, incluindo inteligência artificial, criptografia, processamento de imagens, ordenação, entre outras. Algoritmos também são usados fora da computação, como matemática, física, biologia e engenharia. E uma linguagem de programação tem como objetivo passar os algoritmos para uma linguagem de máquina, ou para uma linguagem não de máquina, né? Mas uma linguagem que a máquina, né, consiga interpretar e executar as ações. Então vamos lá, o algoritmo ele é o passo a passo. Só que esse passo a passo, um exemplo, quando você está fazendo uma receita de bolo, você vai escrever lá, separe 1 quilo de farinha, pega a farinha, mistura com a manteiga. Esse passo a passo está em português, né? Ou pode estar em inglês, ou enfim, é o idioma onde o ser humano interpreta. Só que quando você está programando, você tem que fazer que o computador entenda o algoritmo. E aí é que tem essa questão da linguagem da programação. A linguagem da programação veio para fazer com que você tivesse uma sintaxe, né? uma forma de escrita para que a máquina interprete e execute o que você quer. Ou seja, eu consigo fazer a máquina fazer o bolo para mim. Como? Eu tenho que escrever num idioma próprio, que é a linguagem de programação. E é aí que entra o ABAP. O que é o ABAP?
é uma linguagem de programação de alto nível desenvolvida pela SAP. O que quer dizer esse alto nível? O alto nível aqui não quer dizer que é uma linguagem top de mercado, diferenciada, não. O alto nível, na verdade, significa que é uma linguagem onde os humanos conseguem interpretar mais facilmente. Então, a linguagem é muito mais fácil de codificar. Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem onde é mais próximo da linguagem de máquina. Então, quanto menor o nível da linguagem, mais próximo é da máquina. E a máquina só interpreta 0 e 1. É muito maluco isso, mas na faculdade a gente aprende muito sobre isso, inclusive como que funcionam os dados. Porque dentro de um computador, a única coisa que passa dentro dele são correntes elétricas. Então, ou está passando energia ou não está passando. E a mágica acontece com isso, que são os zeros e uns. Quando é 1, passa corrente elétrica. Quando é 0, não passa. Então, tudo isso a gente programa para que passe ou não energia elétrica ali naquele circuito. E aí é onde a mágica acontece. É óbvio que para você chegar nesse nível de máquina, você tem que estudar muito e se especializar muito, porque é muito difícil. Entendeu? Que são as linguagens mesmo de baixo nível, que são as linguagens tipo que estão dentro de um processador. Só que quando a gente fala uma linguagem de alto nível, é uma linguagem onde já abstraiu muita coisa para que simplifique para a pessoa codificar. Então, por isso que é chamado de alto nível, tá bom? A SAP é uma empresa alemã conhecida pelos seus sistemas, né, de software empresarial, e a linguagem ABAP é fundamental para o desenvolvimento dos aplicativos dentro do ecossistema SAP, tá bom? A linguagem ABAP foi projetada para facilitar o desenvolvimento das aplicações. Então, no final das contas, o ABAP veio como uma linguagem de programação onde a gente consegue codificar de forma simples para que o computador entenda, no caso o software da SAP, consiga interpretar e realizar o que a gente precisa. É basicamente isso. Eu tentei simplificar aqui ao máximo. O que a gente consegue fazer, né? Quais são as características também do ABAP? O ABAP ele possui uma orientação a objetos, que é um assunto relativamente... Não vou falar moderno, porque já faz muito tempo, mas enfim, é algo das linguagens mais atuais. O ABAP suporta programação orientada a objetos e permite o que é a orientação a objetos, criar códigos modulares e reutilizáveis. Então, você tem como criar códigos que você reaproveite em vários pontos do sistema. Trazendo aqui para dentro do SAP, imagina como se a orientação a objetos funcionasse meio que como se fosse uma EXIT. Não sei se você já ouviu falar, mas a EXIT no SAP é um ponto de código onde você codifica e várias transações do SAP batem naquele ponto. Então, meio que você codifica um ponto que serve para vários. É mais ou menos esse conceito aqui da orientação. Estou tentando abstrair ao máximo para não entrar nesse conceito agora. Tá bom? Então, estou tentando fazer algumas analogias para facilitar o entendimento. Então, imagina que é um trecho de código que você consegue utilizar em vários processos ao mesmo tempo. E aí, basta você mexer em um canto que todos os processos passam a trabalhar dessa nova forma. Integrações com o SAP ERP, a linguagem é intimamente integrada aos produtos da SAP, então tudo é feito do SAP, é feito na linguagem ABAP. Manipulação de dados, o ABAP oferece recursos para manipular dados, então a gente trabalha com o banco SAP, então o SAP, a linguagem ABAP consegue facilmente manipular esses dados, então é assim que a gente seleciona dados das tabelas, é assim que a gente deleta, né, cria, modifica e etc. Então essa manipulação de dados você consegue fazer com a linguagem. Processamento de transações, a linguagem é frequentemente usada para criar programas que processam aí algumas coisas, né? O faturamento, contabilidade, logística, parte de pagamentos, recebimentos. Então, a linguagem ABAP ela vai funcionar em todos os módulos, né? E aí vai mudar, são poucas coisas que mudam. Com a chegada do HANA também um pouquinho da sintaxe ali muda, mas são coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, tudo que é de código é feito com a linguagem ABAP. Não tem outra linguagem dentro do SAP, tá bom?
Desenvolvimento de relatórios e formulários também dá para você fazer, né? Os relatórios, os famosos ALVs e formulários personalizados que ajudam aí. Então tem como você usar também a linguagem ABAP, tipo dentro de formulários, os PDFs, né? São os nossos famosos forms, né? Extensões e personalizações. Então permite que você faça extensões das funcionalidades, né, existentes no sistema. Então, quando geralmente o funcional pede alguma coisa para o ABAP, é alguma coisa que o standard não consegue fazer, ou via parametrização não pode ser feito, e aí ele chama ali o ABAP para que codifique e faça essa extensão de uma coisa que já existe, ou até criações de novas coisas. Show? Então, assim, o que eu tenho para falar aqui sobre o ABAP é basicamente isso, é mais dar um overview do que era a linguagem de programação, um pouquinho do algoritmo, para que você entenda meio que o básico. Também não é o nosso foco te tornar desenvolvedor. Nosso foco aqui é só te dar um overview do que a gente faz com a linguagem, do que ela faz, né? Qual é o poder dela. Então, volto a dizer, não vou entrar e me aprofundar muito em processos que são mais de desenvolvedores, que a ideia aqui é debug, né? Eu preciso só te dar essa basezinha para que você chegue lá pelo menos sabendo o básico, porque para debugar você tem que saber o que você está lendo. Então assim, se eu chegasse para você falando de linguagem de programação sem você saber o que é uma linguagem, por que ela existe, acho que a curva de aprendizado seria muito ruim. Então eu estou dando um overview básico para conseguir fazendo você chegar no nível que a gente precisa. Tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, abraço.